Graças e paz, meus irmãos. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos, os irmãos fiquem firmes, em nome de Jesus. Está passando esse tempo de dificuldade e logo, logo estaremos juntos, congregando juntos. Que coisa boa, que delícia. A palavra de Deus diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E nós estamos vendo como é bom mesmo, como é suave viver em união. Estamos sentindo uma falta muito grande de estar juntos, de comungarmos juntos, de estreitarmos nosso amor fraternal juntos. Isso é muito bom. Então, eu quero dizer aos irmãos, fiquem firmes. Você está na sua casa aí, aproveite, fique firme com sua esposa, seus filhos, que logo, logo nós vamos estar juntos, em nome de Jesus. Grande é Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, fazer a leitura de um texto, mais uma vez, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos têm dizimado, alguns irmãos têm me procurado e passado para mim os dízimos, e eu tenho trazido e colocado no gasofilácio, para que o irmão Cláudio depois ele possa fazer a apuração junto com um dos irmãos da comissão de exame de conta. E os irmãos também têm passado para o nosso querido irmão Cláudio também, que tem feito a mesma coisa. Outra coisa também é com relação ao número da nossa conta, os irmãos estão aí vendo, os irmãos podem ir depositando lá. Com relação às primícias, toda quarta-feira a gente procura ficar. Quarta-feira agora eu não pude, eu tive compromisso, mas na quarta-feira eu costumo ficar a parte da manhã, toda a parte da manhã aqui. Fico por aqui a parte da manhã em oração e os irmãos podem trazer suas primícias para a gente ir colocando aí. Nossa irmã Ana, a irmã Thalita, o irmão Cláudio tem tratado com muito zelo, com muito cuidado. A gente tem abençoado os domésticos na fé, tem abençoado pessoas com esse mantimento. Eu quero agradecer os irmãos em nome de Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através
que me fez chegar a teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa teu rios passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Ficou bom. Ficou bom. Graças a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer uma leitura de um texto da Palavra de Deus. Eu quero considerar com os irmãos hoje o tema Construindo a Sua Casa na Rocha. Pensando em que nós devemos ser ouvintes e devemos ser praticantes da Palavra de Deus. O texto se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, verso 24 ao verso 29, que diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos sobre nós. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos amparado, nos ajudado, nos protegido. Nós queremos te agradecer e eu quero te render graças e louvores. Continue abençoando a tua igreja, abençoando cada vida, abençoando cada criança, junior, adolescente, jovens, os casais da igreja. Abençoe os anciãos, guarda os irmãos que estão no grupo de risco, põe as tuas mãos sobre eles. Ó Deus, continue entrando com providência, operando sobre nós a tua bênção em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Continua conosco e que possamos, Deus, à luz da tua palavra, colocarmos ela em prática para a glória do teu nome. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, construindo a sua casa na rocha ou sobre a rocha, devemos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, olhar para esse texto e ver que Jesus colocou esta fala dele exatamente quando terminou o Sermão do Monte.
o Sermão do Monte narrado por Mateus, ele é longo. Ele vai ser tratado do capítulo 5, capítulo 6 de Mateus e capítulo 7 de Mateus. E o Sermão do Monte, ele é um sermão longo. E se você for recortá-lo, ele tem seguramente de umas 22, 23 pequenas mensagens, sermões, falas de Jesus. Alguns escritores, alguns teólogos dizem que é um apanhado, o Sermão do Monte na verdade foi um apanhado de vários ensinamentos de Jesus. Mas Mateus concentra esse sermão de Jesus no capítulo 5, 6 e 7 do seu texto, do seu evangelho. E é interessante que quando Jesus termina o Sermão do Monte, Jesus ele coloca exatamente esta fala dele, essa parábola, é uma parábola que Jesus coloca, falando sobre o prudente e o insensato. E Jesus chama o prudente aquele que guarda, aquele que ouve e guarda as palavras do Senhor. Domingo passado eu disse que quando Jesus ele foi julgado, muito daquelas pessoas que pediram Barrabás, muitas daquelas pessoas estavam no Sermão do Monte, muitos receberam milagres do Senhor, ensinamentos e tantas coisas do Senhor. E quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, eles disseram, Barrabás, solte Barrabás, incitado pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos. Pois bem, e Jesus aqui, terminado o Sermão do Monte, Jesus falou assim, Jesus ele faz uma seguinte alusão, ele chama prudente aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Então eu quero pensar nisso hoje com os irmãos, que nós devemos ser ouvintes e devemos ser praticantes da palavra de Deus, tá? Interessante que Tiago, na sua carta, Tiago ele escreveu assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. São palavras de Tiago, na sua carta, capítulo 1, verso 22 ao verso 24. Falando também dessa questão da importância de praticar a palavra de Deus. Meus irmãos, é muito interessante, e aí está o grande desafio, porque nós temos ouvido a palavra de Deus recorrentemente, ouvido a palavra de Deus. Mas o grande desafio que Jesus nos lança essa manhã, e Jesus lançou para os seus discípulos lá, foi praticar a palavra de Deus. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus, mas outra coisa é colocá-la em prática. Esse é o grande desafio. Obviamente que o padrão da palavra de Deus, o padrão de Jesus, o padrão daquilo que ele ensinou, o padrão do Sermão do Monte, ele é muito alto. Mas é possível, porque quem disse isso para a gente, quem pregou esse sermão e depois quem contou essa parábola foi alguém que a vida toda praticou, é a própria prática da palavra de Deus, o Senhor Jesus, a resposta de Deus para nós, né? Jesus praticando a palavra de Deus. Então Jesus, ele aqui coloca para aquela gente que tinha ouvido ele, Jesus disse assim, olha, é importante que vocês coloquem em prática tudo aquilo que vocês acabaram de ouvir. Interessante que tem uma máxima, eu não sei se os irmãos já ouviram, uma máxima que diz assim, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, a prática do indivíduo era tão contrária àquilo que ele tinha ouvido, o que ele sabia, o que ele tinha aprendido. Então, no momento da sua prática, não adiantava falar nada ou dizer nada, porque a prática fala em si, né? É muito importante. As pessoas, meus irmãos, elas estão prestando atenção na gente, no nosso entrar, no nosso sair, no nosso falar. As pessoas estão prestando atenção. Então, quando a gente pega a palavra de Deus e a gente internaliza a palavra de Deus, e a gente guarda no coração e a gente joga para a prática de vida,
ela faz um efeito extraordinário, extraordinário. É por isso que Jesus foi muito enfático, foi muito claro em dizer isso. Quem ouve estas minhas palavras, quais palavras? As palavras que Jesus tinha acabado de falar, o Sermão do Monte, e as pratica, aí Jesus faz uma ponte. Jesus ele usa uma seguinte figura: é como uma pessoa prudente. É uma pessoa prudente. E é interessante que Jesus fala assim que o que acontece? Acontece que quando cai a chuva, quando transborda os rios, quando sopra os ventos e dá-lhe contra aquela casa, ela não cai porque os seus alicerces estavam sobre a rocha. E a rocha é a palavra do Senhor Jesus. A rocha é o próprio Jesus. Veja o que o Senhor diz através do registro do Salmos 40, verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A rocha é a palavra, a rocha é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E é interessante que este homem prudente, ele constrói sua casa nesta rocha, sobre essa rocha, na rocha. E a minha pergunta para você, meu irmão, e a pergunta para mim é: será que nós temos construído a nossa casa na rocha? Será que nós temos ouvido a palavra de Deus e a colocado em prática? Porque todos que colocam a palavra de Deus em prática, constrói sua casa e coloca as bases da sua casa e coloca os alicerces da sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, todos aqueles, por outro lado, Jesus diz: todos aqueles que constroem, que não ouvem, que ouve a palavra e não coloca em prática, Jesus assemelha a um homem imprudente, um homem louco, imprudente. E é interessante que Jesus diz que esta pessoa constrói sua casa na areia. E a grande loucura é construir a casa na areia. Eu já disse para os irmãos, se não tiver firmado os alicerces, a coluna, a profundidade na rocha, a casa ela vai afundar e vai ceder. Então, Jesus ele diz que aquele que ouve e não pratica, assemelha-se ao homem imprudente, ao homem louco, que constrói sua casa sobre areia. Jesus diz que construindo sobre areia, ele fala a mesma coisa que ele disse àquele que constrói sobre a rocha. Jesus fala que cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão contra aquela casa e ela cai. Ela cai e o tombo é grande, foi grande a sua queda. É interessante que Jesus fala assim: cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e dão contra aquela casa. É interessante que quando Jesus diz isso, Jesus está falando de perseguição, está falando de dificuldades, de pressão que vem sobre aquele que constrói a casa sobre areia. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem pressão, vem dificuldades, vicissitudes, os desertos da vida, mas ele fica firme porque o seu alicerce, sua casa está firmada na rocha. Por outro lado, que não está com a casa firmada na rocha, quando vem tudo isso, todas essas dificuldades, a casa cai. A casa cai. E é isso que Jesus diz. Por isso, meus irmãos, é importante, é fundamental ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que a gente seja ouvinte da palavra de Deus e a gente seja praticante da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Meus irmãos, a gente tem gravado os cultos e eu queria dizer aos irmãos, os irmãos que querem participar do culto, os irmãos podem gravar nas suas casas, pode gravar um hino, um cântico, pode fazer a leitura de um texto, e aí os irmãos mandam isso para o Fernando, e o Fernando ele vai preparar isso daí e colocar nas programações de culto que a gente está fazendo, tá bom? A gente está gravando todos os sábados, a gente também grava na semana, e aí os irmãos gravam nas suas casas, mandem para o Fernando,
e ele vai inserir no culto, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus eterno, cada um de nós que ouviu essa palavra, essa mensagem, queremos colocá-la em prática. Tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, o Sermão do Monte, todas as palavras do Senhor, que a gente coloque em prática. Deus, que a gente seja ouvinte e praticante da Tua palavra. As pessoas que nos cercam, elas querem ver se nós de fato parecemos com o Senhor Jesus. Para parecermos com o Senhor Jesus, nós precisamos de praticar as suas palavras. Por isso, Deus, está posto o grande desafio. Por isso eu peço a Tua bênção, a Tua ajuda sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, através da minha vida, através daquele que de fato pratica as palavras de Deus. Ó Deus eterno, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo, e que o amor de Deus Pai esteja derramado em cada coração, aqui e aonde o seu povo se reúne. Amém e amém. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Tukalo chakula chetu, tungache utaji utusamehe makosa yetu, katika na jubu lakini usokwe na yule mwamwe milele. Tunachotajiusamehe makosa yetu, wanasichuna wewe waliotukosea, usituti katika na jubu lakini